Salve galera, segundo dia de gravações dentro do YouTube. E vamos lá. Basicamente hoje tivemos um estudo aprofundado, a lógica, dentro do estudo da física quântica, que é o Merkabah. O Merkabah basicamente aí tem se tornado promissor dentro do campo de física quântica, atrelado à manipulação dos robôs novos, principalmente das empresas aí da OpenAI e da concorrentes. Acredito que o campo da visão quântica e os estudos aí que eu realizei dentro do Flor da Vida, esses livros, eles têm tudo a ver com esse campo de informação e hoje nitidamente, depois aí de 10 anos, basicamente aí batendo mais ou menos com a idade do criador desse livro, né, que ele já tinha aí 48 anos, então eu consigo aí começar a entender basicamente o que ele representou aí em questão de relatividade visual, e como o comportamento do Merkabah em diversas situações dentro do nosso dia a dia. Então o Merkabah, ele basicamente é um campo, né? Um campo magnético que envolve o campo humano, coisa que você dificilmente vai conseguir notar, mas você precisa aí ter um certo campo de estudo para conseguir notar tudo isso. Como eu havia falado para vocês, eu tenho aqui dentro do meu dia a dia convivência com uma clínica de reabilitação que fica ao lado de casa, onde eu vejo inúmeros tipos de manipulações envolvendo a mentalidade das pessoas, coisas assim que já estou habituado a ver dentro do cenário de medicina aqui no Brasil. Então, e a exploração de empresas de fachada, empresas de laranjas que fazem esse tipo de coordenância e mantém tudo isso porque é de interesse político, interesse econômico, enfim. Mas eles manipulam isso, inclusive sem saber o que eles estão fazendo. Então eu estou basicamente falando para vocês, olha, se liguem porque é assim que esses caras fazem, entendem? Para vocês se ligarem quando eles estiverem fazendo, porque isso abre um monte de possibilidades para pessoas mal intencionadas conseguirem obter o que elas querem. Então, quando você fala de religião, a religião aqui no Brasil ela já virou um marketing perigoso. O que é um marketing perigoso? É um marketing que começa a envolver a vida real das pessoas, a saúde das pessoas, o jeito como as pessoas são tratadas, o jeito como as pessoas... Então tudo isso é uma falta de fiscalização que é propositalmente deixada, descuidada, para que outro país venha e fique criando atalhos e meios de sobrevivência dentro da nossa economia. Então, galera da cybersecurity, galera que trampa com isso, frequentemente já deve ter pegado vazamento de dados dentro de hospitais públicos, dentro de hospitais privados, vazamento de dados médicos. Tudo isso, gente, é estudado.
vocês sabem muito bem que existe gente que está muito mais à frente de nós. Então existe muito mais inimigos do que aliados aqui dentro do território do Brasil. E realmente o brasileiro ele precisaria ter outro tipo de postura em relação a isso, porque gente, vocês não podem deixar o braço a torcer, vocês não podem deixar o inimigo dominar a vida de vocês. O inimigo ele só quer ter controle sobre você, ele só quer ter poder sobre você. Ele não quer mais nada de você, ele só quer poder te controlar. E quanto mais tempo ele faz isso, mais ele fica na sua frente. Então vocês têm que entender que em pleno século 22, a gente basicamente não precisa mais de outra pessoa para conseguir sobreviver. Isso é fato. A gente não precisa estar necessariamente ligado a um sistema com uma carta ou com uma carteira de trabalho registrada ou trabalhando. A gente não precisa disso para sobreviver hoje, entende? Todo mundo que trabalha, pega busão lotado todo dia, faz todo esse tipo de correria, é um ciclo vicioso, é um ciclo que foi feito para te dominar, para causar adoecimento, causar o seu mal. Então tentem não colaborar com esse tipo de economia furada, porque aqui no Brasil a gente já está cercado a um nível assim, gente, que para estar vazando os seus dados ali dentro para pessoas assim, pessoas anônimas que você não sabe quem é, você não sabe de onde são. Eles sabem o que você tem, sabem quais são os seus problemas de saúde, sabem o que você toma, sabe qual é o seu tipo sanguíneo, sabe toda a sua família. Então tomem muito cuidado com isso, tomem muito cuidado com onde vocês trabalham, aonde vocês confiam e depositam as suas emoções, porque o inimigo usa suas emoções para conseguir manipular vocês. E tudo isso está evidentemente claro que os Estados Unidos tem grande parte desse interesse em ter o controle da medicina aqui dentro do Brasil. Então, gente, não confie em psicólogo, não confie em nada relacionado à psicologia, nada que venha de medicamentos que foram receitados por esses tipos de médicos, porque você confia nesses caras, mas esses caras depois vão vender a sua confiança em troca de algum tipo de mérito. Então, procurem meios de tratar o seu intelecto naturais. Vai caminhar no parque, vai ficar sozinho, vai gravar um vídeo pro YouTube, vai fazer alguma coisa, mas não confiem atualmente na medicina dentro do Brasil. Eu estou falando isso porque a medicina ela é um setor que deveria ser privado, mas não é. Aqui no Brasil a medicina é tratada como se fosse um monte de animais, entendem? Para eles a gente é um monte de animal que está sendo estudado para servi-los. Então, a partir disso vocês têm que ficar muito espertos. Vocês viram quanto esse Missing que foi preso conseguiu desviar de dinheiro? Então, é tudo atrelado a essas facções de integridade de dados, de desvio de dinheiro. Coisa que ainda existe, coisa que tem muito MC ainda fazendo. Existe ainda inúmeras casas de apostas, inúmeras formas de desviar dinheiro ainda expostas. E, gente, tomem muito cuidado. Eu passei grande parte dos últimos anos morando com minha ex, dentro do bairro da Liberdade. E nesse bairro, gente, ninguém sabe falar chinês ali. E tem um monte de máfia chinesa ali, um monte. É absurdo. Se vocês forem na Liberdade e andarem ali pela Liberdade à noite, o tanto de máfia chinesa que tem ali, gente,
É uma coisa assim que essas pessoas, elas saem do país delas e por ninguém entendeu a linguagem delas aqui, elas fazem o que elas quiserem. Então elas desviam dinheiro, elas desviam dados, elas fazem tudo. E os chineses, eles têm pessoas ruins também lá na China. Geralmente eles são mandados embora às vezes até, e eles não tem pra onde vêm e vêm pra cá pro Brasil e ficam escondidos lá. Então vocês têm que tomar muito cuidado, vocês que são brasileiros também. É uma questão da integridade do ser humano. Aqui a gente não tá brincando, aqui a gente tá falando de coisa séria, entende? Então tomem cuidado com isso. Hoje eu fiquei pensando muito nessas coisas, muito nos estudos que eu dediquei anos da minha vida fazendo, e realmente depois de 30 anos eu notei que as pessoas me enganam, tentam me enganar falando que isso é coisa de gente louca, isso é coisa de gente que tem problema, e realmente é gente que é manipulada por dinheiro, gente que está comprada, está vendida. Então esse tipo de gente eu não tenho que dar muita satisfação. São pessoas que já passaram o tempo dela, infelizmente. Elas só querem ganhar tempo pro inimigo, porque eles se venderam, entende? Então, tomem muito cuidado com quem vocês andam, com quem vocês confiam. Pra mim a ficha demorou pra cair, mas você que pode ser mais novo que eu, pode ver esse vídeo e falar, mano, será que é verdade? Tipo, vou correr atrás. Olhem os dados, olhem os vazamentos dos hospitais, olhem os desvios de dinheiro por parte de representantes musicais aqui dentro do Brasil. E tudo isso está atrelado à União Europeia, aos Estados Unidos, à Alemanha, à Rússia, ao Japão, à China. Tudo isso é um sistema econômico global que gira em torno de interesses. E aqui no Brasil já está dominado, gente. Não esquece. Não tem como confiar em nada em relação a setores de medicina no Brasil, principalmente os setores de psicologia. Por quê? Porque a psicologia ela é fundamentada com base na mídia. A mídia, para um MC conseguir ter desviado mais de, 3 milhões, bilhões, é que tem alguma coisa errada, muito errada. Vocês compreendem que esse dinheiro não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, assustador até. Então entendam. Quando vocês se sentirem aflitos, quando vocês sentirem alguma coisa ruim, entendam que isso é manipulação. Isso é manipulação de indivíduos mal intencionados. Entendem? Vocês precisam aprender a voltar nos eixos, aprenderem primeiro a se virarem sozinhos. Porque como eu falei, o sistema do Brasil está todo prejudicado. A gente está no alerta assim, máximo crítico, que não dá para confiar em nada, não dá para confiar em ninguém. Qualquer dinheiro que você acha que vai ganhar é mentira em relação ao seu trabalho. Até porque, gente, não existe mais, assim, nesse ano você fala, cara, uma coisa é você ajudar uma pessoa assim que você conhece já há muitos anos e ela pediu para te ajudar, mas mesmo assim hoje eu me coloco numa posição assim que até isso os inimigos tentaram me comprar, entende? Eles compraram as pessoas que me pagam para mascarar a identidade deles lá fora. Então vocês notam que como é o jogo dos players, os caras fazem coisas que fogem assim um pouco da realidade. Você fala, nossa, mas você não tá viajando muito. E aí depois você descobre que é verdade a coisa. Aí você fala, mano, às vezes pode ser tarde demais quando você descobre realmente a verdade. Então, não tenham medo de fazer as coisas por si mesmo, procurar meios de ganhar dinheiro sem depender do Ministério Público ou de qualquer meio de trabalho aqui dentro do Brasil, até que tudo isso esteja realmente solucionado e fiscalizado. Porque, gente, vocês estão colocando a vida de vocês em risco. É basicamente isso que está acontecendo aqui. O que eu vejo todo mundo aí servindo de gado
para países de elite, sendo que, assim, não tem nada de novo acontecendo aqui, não tem nada de promissor aqui dentro do Brasil. Tem umas empresas, uma ou outra, uma empresa privada que pega um monte de filhinho do papai, faz um negócio de IA lá e fala que vai dar tudo certo, mas os pais deles estão bancando tudo, então aquela panelinha, a famosa panelinha de Playboy. Então isso daí eu já cansei de ver, tanto que conheci muitos filhos da TAM, tipo dono da TAM, dono de casa do lado do Silvio Santos, gente muito de dinheiro. E, cara, tudo playboy, sabe? Gente que assim fala, mano, esse cara aí, ele pode morrer umas 3 vezes que ele ainda vai ter 3 vezes mais dinheiro do que eu, tipo, ele vai continuar rico, ele vai gastar tudo e vai continuar rico. Então, basicamente, vocês terem noção, enquanto a gente se mata, pega ônibus, trabalha a vida inteira. Por exemplo, meu avô ele era de Salvador, da Bahia, e ele, meu avô, ele acho que era o cara mais louco, mais guerreiro assim que eu conheci, porque além de estudioso, ele se formou, era mecânico de avião, já foi do Corpo de Fuzileiros Navais. Tudo isso mérito dele, mérito do esforço dele, mérito do estudo dele. E infelizmente acabei conhecendo pessoas que denegriam a imagem da minha família de sangue, porque infelizmente é pobre, sabe? Veio da favela, todo esse preconceito assim, típico desse tipo de gente. Mas a casa cai, gente. Querendo ou não, uma hora a verdade aparece e aí os caras eles ficam com aquela cara, sabe? Nossa, porque realmente são players, é o que eu falo pra vocês. O problema do dinheiro é que você ganhou 5 mil é uma coisa, você ganhou 20 mil é uma coisa, você ganhou 50 mil, aí começa a mudar, você ganhou 100 mil, aí muda mesmo, você passou de 500 mil, aí a coisa já entorta, porque aí é uma bola de neve, sabe? Você começa a sair fora da curva, né? Você sai de uma curva muito grande. Vamos supor que você fica ali entre os 10 mais ricos da população mundial. Então, imaginem a coisa, como é que ela fica assim meio... Cara, como assim? Pra que esse cara quer tanto dinheiro? Pra que ele quer tanta coisa? Tipo, não tem como viver bem compartilhando corretamente as coisas. Tem pra todo mundo, sabe? É isso que eu não entendo. Como o ser humano ele é ganancioso, como ele, assim, é ridiculamente nítido isso. E hoje eu simplesmente estava analisando essas coisas, estava olhando tudo isso e isso é um desequilíbrio, econômico, principalmente econômico. Por que econômico? Porque a economia, quando ela é mal administrada, ela afeta diversos setores. Então, o primeiro setor é a saúde. A saúde já cai, consequentemente, se a saúde cai, todos os outros setores caem. Então, só nisso você já alerta vermelho, porque foi o que eu já percebi logo de cara. Como eu estou muito aprofundado nesses estudos de medicina, de tudo isso, e tem muita gente que, assim, eu suspeito que são manipuladores, ainda assim, eu acredito que tem uma grande parte aí de pessoas envolvidas com o esquema de lavagem de dinheiro, com toda essa coisa, porque é o jogo do Brasil, sempre foi, não é uma coisa nova que eu tô falando. Você tá falando, mano, não, o cara tá falando que tem gente roubando no Brasil. Isso é toda hora, é todo dia. Só que assim, ninguém aguenta mais, mano, tá ligado? Ninguém quer mais isso, ninguém na verdade tá nem aí pra isso, eu acredito.
Então, quem estiver vendo esse vídeo, pense melhor sobre as coisas que você quer para sua vida. Estudem, assim, por conta própria, tentem sair do país, porque acho que a melhor coisa que eu faria aos 18 anos era ter saído fora para algum lugar, menos aqui. Tipo, você não pode estar em qualquer, você pode estar em qualquer outro lugar, menos aqui. É tipo isso. E é isso, gente. Esse é mais um vídeo pro canal. Tamo junto e até.